Olá, eu sou Day Gubert, aqui na Enflo CDL São José, e você está no quadro EducaCast, um espaço exclusivo para a gente falar de conhecimento e educação corporativa aqui na nossa região. E hoje eu estou com Flávia Mazzoni, uma super especialista na área do desenvolvimento humano e atualizações de NR1. Mas é claro que eu quero que ela se apresente, conte pra gente quem é você, Flávia Mazzoni, no âmbito da NR1. Perfeito, muito obrigada pelo convite de estar aqui. Flávia Mazzoni, então, recentemente eu recebi o título de doutora em psicologia, né, na área de psicologia organizacional, bem-estar e saúde mental nas organizações. Tenho uma caminhada de mais de 17 anos dentro das empresas e agora com a minha consultoria atendendo as empresas, né? Então, é essa a minha especialização e agora bem focada para a atualização da NR1, apoiando as empresas nesse processo. Muito bom, seja muito bem-vinda ao nosso quadro. E essa pauta de NR1, ela tá no meio de tantas outras pautas que estão acontecendo em 2026, né? Porque a gente está de olho no jogo, na guerra, nas mudanças no âmbito político, mas tem dois grandes momentos que vão impactar as empresas: as atualizações da NR1 e a reforma tributária. Né? Então, a gente precisa entrar dentro das empresas e mostrar que isso realmente vai impactar os negócios. E eu quero começar aqui perguntando: o que é a NR1? Né? O que muda na prática com a nova NR1? Para quem está nos ouvindo que não está ambientado, conta pra gente. Claro. Bom, você fala nova NR1, mas na realidade ela não é tão nova assim, porque ela, até um dado, uma informação, uma curiosidade interessante, já que estamos em época de Copa do Mundo, o Brasil, em 1970, né, pela história, a gente entende que ele foi campeão mundial. Sim. Enfim. E também, olha só, ele recebeu no mesmo ano o título da Organização Internacional do Trabalho de campeão de acidente de trabalho. Então, 1970, fazendo um pouco de linha do tempo, quando eu falei a nova NR1, na realidade, é a primeira atualização, enfim, a implantação dessa norma ocorreu em 1978. E de lá para cá, ela vem atualizando, né? Então, teve mais de 12 atualizações, assim, bem importantes. E a última atualização aconteceu, então, em agosto de 2024. Né, a qual o Ministério do Trabalho, né, ele obriga as empresas para que elas coloquem no seu gerenciamento de risco ocupacional ou no documento que chama PGR, inclua fatores de riscos psicossociais relacionados ao ambiente de trabalho. Ô Flávia, quando a gente fala de normas regulamentadoras no âmbito do trabalho, a gente sempre lembra de CIPA, a gente lembra das áreas de segurança do trabalho dentro das indústrias, né? Dentro das usinas, dentro dessas minas. Então, tudo isso parece que fica mais fácil a gente visualizar que sim, precisam ter mecanismos ali de segurança para a proteção daquele trabalhador. Mas essa NR, ela tá diferente, né? A gente tá falando aqui de algo mais subjetivo. E a minha pergunta é: quais são os riscos? Eu queria que tu trouxesse essa subjetividade. E quais são os riscos psicossociais que agora estão sendo mapeados e que no passado não era tão comum? Perfeito. NR1, antes de agosto de 2024, ela tratava de riscos físicos, químicos, biológicos e acidente de trabalho. A partir da portaria 1419 de 27 de agosto de 2024, ela traz exatamente a necessidade de mapeamento dos fatores de riscos psicossociais. O que são esses fatores de riscos psicossociais? Inclusive elencados como 13 fatores pelo Ministério do Trabalho. Então, entre eles, assédio moral e sexual, injustiça organizacional, falta de autonomia no trabalho, falta de direcionamento da liderança, uma comunicação mais punitiva, enfim, fatores que no ambiente de trabalho e não identificados e trabalhados,
eles podem causar adoecimento mental. Isso, de fato, vai levar o trabalhador a ser mais protegido desse ambiente, né? Porque eu costumo falar que quem faz o que ama não precisa trabalhar, né? Eu digo, eu não trabalho, eu faço o que eu amo. Claro que tem trabalho, tem cobrança, tem uma série de processos ali que precisam ser respeitados para que ele seja de sucesso e aí, por fim, eu seja uma pessoa mais feliz. Mas existem vários ambientes que realmente são difíceis, né? E você trouxe uma palavrinha aí que para mim ela é uma figura muito importante nas organizações, que é a liderança. Sim. Quando a gente fala de cultura, o líder, ele é o portador disso, né? Ele que leva, ele que leva isso e vai oxigenando os times. Só que esse mesmo líder também pode ultrapassar a linha aqui. Como que é a liderança em tempos de NR1? E a pergunta é, os nossos líderes estão preparados para isso, Flávia? Olha só, pesquisa divulga que no Brasil, 68% das empresas não estão preparadas para a NR1. E tu comentou e identificou a minha fala, né, de liderança, e eu identifico a tua fala muito importante a respeito de cultura. Porque NR1, sim, é mudança de cultura. Então, é um grande desafio para que a liderança, sim, se adapte a esse novo momento. E não tem escolha, não existe mais, vamos pensar, vamos planejar, é ação. Então, o que necessariamente precisa fazer? Mapeamento desses fatores, identificar na empresa qual é o grau de risco desses fatores elencados e, a partir de então, um plano de ação para a mitigação desses riscos. E é isso que precisa ser feito. O Ministério do Trabalho, brilhantemente, apresentou um material assim, fantástico para acesso. Porém, é muito novo, é novo para todos, né? Nós, enquanto consultoria, a gente já está atendendo empresas desde dezembro de 2024. Então, a gente já fez várias entregas e, inclusive, já tem indicadores dos maiores riscos. E, entre eles, a questão da liderança está como um risco alto. E por que isso acontece? É justamente o desafio da mudança de cultura. Quando tu comentas, né, que ama o que faz, eu também amo muito o que eu faço. E o funcionário, o colaborador que sai da sua casa, como que ele vai estabelecer, eu gosto do que eu faço, eu amo do que eu faço, se não existe uma clareza na cultura? E o que é a clareza na cultura? Missão, visão e valores. E não só um quadro bonito, né, na parede, é a execução e vivenciar, pontual, né? E vivenciar disso. Então, é um grande desafio. São passos atrás que precisam ser feitos para que, num planejamento estratégico, estejam todos os envolvidos. Quem são esses envolvidos? A liderança. Porque a liderança é um multiplicador de tudo isso. É o que oxigena tudo isso para que faça acontecer realmente a prevenção para que não aconteça questões mentais de afastamentos. Por quê? Olha só, 2024, 472 mil de afastamentos por transtornos mentais no Brasil. Em 2025, 546 mil afastamentos por transtornos mentais. Então, isso abala o cofre do governo e também abala a imagem da empresa. Por quê? Quando existe um alto afastamento por transtorno mental, que é o código, o CDF, né, que vai para o e-social, essa informação também o funcionário tem acesso. Ele tem um acesso. Então, assim, quando se fala de um recrutamento, agora falando um pouco do RH, o estratégico, o RH, o recrutamento não inicia no momento que eu estou selecionando um currículo, inicia na quem está buscando oportunidade na empresa e vai identificar a empresa. Se realmente faz sentido quanto aos valores das pessoas também. Então, sair de casa todos os dias tem que ter muita clareza nos seus valores.
e que conecte com os valores da empresa. O micro reproduzindo no macro, assim funciona. E claro, né, é um desafio muito grande quando se fala mudança de cultura, porque mudança de cultura não acontece num passo, ou numa semana, digamos assim. Ao longo da nossa pergunta, da nossa conversa aqui, eu quero que você comece a trazer situações, já tempos e movimentos, como a gente costuma falar. Você trouxe todos esses elementos aí. A minha pergunta é, quando que vai começar? Ou já começou, que eu tô sabendo. Já começou. O que aconteceu? Então, a portaria de 2024 estabeleceu que a partir de maio de 2025 iniciaria a fiscalização. Porém, em maio de 2025, uma nova portaria estabeleceu e prorrogou o prazo da fiscalização para maio de 2026. Então, já iniciou a fiscalização. Já é para estar com plano de ação. Já é para estar com plano de ação e ações contínuas. Assim estabelece o Ministério do Trabalho. Porque a partir das ações e dando continuidade e manutenção, teremos a redução. Isso é fato. Mas o olhar para isso precisa ser, além de cumprir uma lei, é o estratégico. E o estratégico é entender que a empresa tem processos também. Entender que a empresa tem metas. Entender que existem resultados a serem alcançados. Entender que na empresa é necessário, muitas vezes, conversas difíceis. E essas conversas difíceis é a participação do líder e do liderado. Em resumo, é uma transparência que precisa acontecer desde a contratação, abrindo para quem está sendo contratado. Os valores da empresa é esse. O clima organizacional é nesse cenário. A cultura, ela é mais conservadora, ela é mais flexível, para também quem está acessando a empresa possa se identificar, se conectar, para que possa fluir. Então, o desafio é esse. E em tempos de rede social, vai estar lá, né? No LinkedIn, no Instagram, sim. Como foi a experiência daquela empresa, né? Sim. Outra coisa que eu queria te perguntar, você falou em fiscalização. Ministério Público o Ministério do Trabalho tem time para fiscalizar, para bater na porta das empresas, porque a gente está falando que são todas as empresas com faturamento, atividade. Qual é a regra para eu estar aderente à regra da nova NR1? Muito boa pergunta. Então, as empresas que têm contratação CLT, com exceção do microempreendedor individual, precisam se adequar à nova NR1, independente do número de colaboradores. Independente CLT. de setor, de quantidade de funcionários. Microempresa, pequena empresa, média e grande, segmentos, grau de risco 1, 2, 3 ou 4, todas precisam estar adequadas a essa nova NR1. E tem time no Ministério do Trabalho ou ninguém vai passar aqui, né? Ninguém vai bater aqui, né? Mas como que funciona na prática isso elencado pelo Ministério do Trabalho? Empresas com afastamento CDF, que já tem no E-Social, são os primeiros a receberem a visita. Entendi. Digamos assim. Depois, os setores que eles colocam bastante crítico para isso são os setores da saúde, hospitais, telemarketing, e também existem recrutados, né, fiscais desde 2024, mais de 1.200 fiscais do trabalho que podem bater na porta da empresa. Então, precisa estar preparado. Sabemos que são mais de 2.600.000 empresas que precisam estar adequadas. É grande, comparado ao número de fiscais, né, profissionais. Mas eles já começaram a fiscalização, inclusive. Já iniciou a fiscalização. Então, toda empresa precisa estar adequada à NR1, independente do número de colaboradores CLT, independente do porte, independente do grau de risco, né? Porque cada empresa, conforme o seu KNAI, ele tem um grau de risco 1, 2, 3 ou 4. Agora você falou, né, essas empresas, esses tamanhos de quantidade de funcionário, enfim. Estar aderente à nova NR1 é
um diploma na parede, como uma licença em um órgão que fica lá na parede falando ok, a gente está orientado, ou precisa ter um profissional? Como é que... quando você tem uma empresa grande, vou trazer o exemplo de novo da indústria, você tem uma área de segurança do trabalho. Mas se eu sou uma confecção, uma pequena média empresa, e eu tenho lá 50 funcionários. Eu não tenho uma área de segurança do trabalho. Como é que eu provo que eu estou aderente a essa nova regra? Certo. Empresas, digamos, que não tenha a estrutura, né, de empresas maiores, como exemplo de indústria, que tem o SESMIT, né? Com certeza vai ter um gerenciamento de risco ocupacional de um prestador de serviço de saúde ocupacional. Entendi. Ele fez o exame admissional, ele fez o exame de retorno de férias, ele fez o exame de retorno de licença, etc. Então, tem sim o gerenciamento de risco ocupacional, que é esse processo de cuidado da segurança e saúde do trabalhador. Então, a empresa menor, como esse exemplo de 50 colaboradores, ela já tem essa gestão. E que o PGR, que é o documento, né, que é um documento trabalhista, se a empresa não tem obrigatoriedade de fazer, ela com certeza é obrigatório a fazer a avaliação ergonômica preliminar, incluindo os fatores de riscos psicossociais. Então, toda empresa, sim, menor ou média ou maior, precisa estar adequado. Então, resumindo essa questão de estar atualizado, sim, tem contrato CLT, você deve ter um prestador de serviço que é uma medicina ocupacional, onde você agenda o exame admissional do seu colaborador ou o exame demissional. Então, você já tem uma gestão de risco mínima possível, sem uma estrutura grande no SESMIT. Entendi. Agora, a gente falou desses riscos psicossociais, e aí eu queria trazer aqui, mergulhar um pouquinho saúde mental. Isso é um discurso bonito ou é uma estratégia de negócio? É uma estratégia de negócios. Por quê? Quando se trata de saúde mental, se trata de reconhecer o seu colaborador, de implantar ações para que haja retenção de talentos. Reter talentos é estratégia de negócio. Atrair talentos é estratégia de negócio. Que o colaborador se sinta pertencente e senso de dono é estratégia de negócio, porque vai alcançar resultados. Vai estar envolvido, quando a gente fala dos valores da empresa ou o valor do colaborador, a estratégia é estar fluindo para que alcance os resultados. A empresa precisa. Engajado. Agora, eu quero trazer o foco aqui para o líder e para o liderado. Como é que o líder ele identifica esses sinais de esgotamento e como ele deve proceder? E a minha pergunta aqui é pensando nessa empresa pequena, porque quando a gente está falando de uma empresa grande, existe todo um fluxo, né, de procedimentos a serem cumpridos. Mas essa mudança, ela vai impactar a pequena empresa. E essa pequena empresa, às vezes ali na correria do dia a dia, não está atenta. E aí não retém talento, não cresce, a estratégia que foi desenhada no 1º de janeiro não vai ser executada ao longo do ano, né? Como é que o líder, até porque essa conversa da NR1 é muito para a liderança, além do RH, como é que o líder identifica esse sinal de esgotamento? Como é que esse funcionário pode ser ajudado nesse processo? Em se tratando de identificar, o que precisa ter a clareza desde a contratação? Por quê? Existe um padrão de comportamento que, estrategicamente falando, você considera a necessidade de estabelecer feedbacks. Então, por mais pequena que seja a empresa, ou não tem uma estrutura muito grande de saúde e segurança do trabalho, precisa estabelecer, sim, ação de feedbacks, onde você vai ter a tua conversa com o liderado, que seja one-on-one, ou a cada mês, ou que seja bimestral, mas precisa acompanhar para que o liderado se sinta acolhido e consiga entender que existe uma abertura para essa conversa e ele consiga se sentir seguro.
A segurança nesta fala ou no feedback vai trazer tanto para o líder quanto para o liderado a questão de que em algum momento, se eu não estou bem, o próprio liderado vai erguer a mão e pedir ajuda. Então, precisa dessa clareza. E essa consideração de clareza, quando se fala em um ambiente psicologicamente seguro ou uma comunicação não violenta, não significa falar bonitinho. Não, significa falar o que precisa ser falado, precisa ser dito de uma forma clara, porque estamos em ambiente profissional. Ambiente profissional tem organização, tem normas e procedimentos. Então, imagina um líder que precisa também apresentar um resultado e no seu time existe aquele que qualquer situação ele falta. Ou existe qualquer situação, ele não vai fazer o que precisa ser feito. Também tem essa parte que precisa ser considerado. Então, aquele combinado que não sai caro desde o início da conversa, da nossa entrevista, apresentando a realidade e a cultura da empresa, é o divisor de águas. Sim, porque se você assinar o contrato, você tem clareza do que precisa ser feito. Cumprimento de normas e procedimentos, alcance de metas e, sim, tem desafios. E muitos desses desafios, falando de áreas ou de times, gera conflito. E o conflito, ele é saudável. O que não é saudável é o confronto, diferente do conflito. O conflito, de repente, é nesta conversa, ou nessa transparência, nessa clareza do líder e do liderado, entender que eu posso me posicionar em uma conversa saudável, profissional e madura, eu não concordar, e eu justificar porque eu não estou concordando, enfim. Claro, tem a pessoa que decide, tem o gestor que vai tomar a decisão, mas ouvir, a empatia, a escuta empática faz uma grande diferença para responder essa tua pergunta. Como que eu identifico? Eu preciso ser um líder empático e deixar o liderado com segurança para me procurar quando não estiver muito bem ou quando tiver alguma situação lá fora, enquanto pessoa, enquanto família, mas que no início e na clareza tudo seja pontuado. A nossa empresa tem uma cultura X, a nossa empresa tem uma cultura Y. E se não identificou a cultura, precisa urgente identificar, porque é imperativo para a atualização da NR1 e você ser estratégico cuidar da sua cultura, identificar a cultura e estar sempre atento a inovações. Será que a cultura precisa, de repente, no valor, ter a liberdade? Será que precisa incluir qual valor para nosso próximo ano enquanto estratégia de negócios para alcançar resultados, para atingir as metas? Para que eu aprenda o processo, eu entenda do processo, eu esteja bem em todo esse movimento de tudo que precisa acontecer na empresa para a atualização da NR1. Não é algo simples, mas pode ser feito quando se tem uma clareza do que precisa ser feito. Então, eu preciso estar atualizado, independente do tamanho da empresa, nesse contexto de atualização de NR1. Bom, essa tua fala me reforça a ideia que a gente precisa amadurecer enquanto liderança, enquanto empresa e enquanto profissional também, né? Sim. Não é só o dono da empresa, o líder, o profissional que está ali na ponta entregando a sua força de trabalho também precisa amadurecer, porque às vezes ele toma a decisão de trabalhar num lugar porque é próximo de casa, ou porque ganha um pouco mais, ou porque vai ter um estilo de trabalho diferente, mas se não for compatível os valores, eu acho que aí... E aí, se você não tá feliz na empresa, não é porque a empresa é ruim ou porque você não é um bom profissional, é que não é ali. Você tem que buscar o lugar onde você tem mais compatibilidade. E aí, você falou em algum momento aí, conversas difíceis, né? Então, fica para mim aqui a frase que precisa haver maturidade de todos esses envolvidos. Exato. Né? E aí, a pergunta que você trouxe aí, a empresa tem meta, tem resultado, dá para equilibrar performance e bem-estar? Sim, dá para equilibrar, exatamente nessa transparência de valores, porque é exatamente o primeiro passo
se falando de saúde mental, é autoconhecimento. Me autoconhecer enquanto pessoa, me autoconhecer enquanto profissional. De uma certa forma, de repente, para alguns profissionais, não faz sentido aquela empresa, por mais que seja próximo da minha residência. Então, ter elencado você, se autoconhecendo, meus valores e os principais valores pessoais, é seguir essa linha e se conectar com valores das empresas que faz sentido para isso. Então, a performance, sim, ela conversa muito com a questão do bem-estar. Porque se você perguntar para algumas pessoas, você trabalha muito? Eu trabalho porque eu gosto muito do que eu faço. Que, de repente, para uma pessoa que olha diferente, tem um filtro diferente, nossa, ela trabalha demais, mas é o teu filtro, é a tua escolha. Então, quem ama o que faz, certamente tem os seus valores claros e não abre mão deles. Então, não abrir mão dos seus valores faz muito sentido com a tua saúde mental. É você sair de casa, mesmo que você tenha que ser cedo ou voltar tarde. Vai ter o cansaço físico natural? Claro. Vai ter desafio no ambiente de trabalho? Claro. Terá conversas difíceis? Claro. Mas quanto mais clareza existir, o erro, a falha vai acontecer, talvez menor. E aí corrige mais rápido. Se não existe isso, a falha lá tem uma tendência de aumentar, repetir, e aí demora muito mais para corrigir, causando todo o transtorno, prejuízo, etc., que a gente sabe que pode acontecer. Então, um resumo disso, sim, se autoconheço o suficiente enquanto pessoa e profissional. Estou no lugar que faz sentido para mim? Sim. Então, hands on. Vamos juntos. É isso. Muito bom. Acho que a gente falou aqui de profissionais, de liderança, mas tem outra área da empresa que também está passando por processos de mudança há alguns anos, né? O RH do passado era folha de pagamento, né? Hoje a gente vê nas grandes empresas o RH dividido em várias frentes. E uma das frentes mais importantes aí nos últimos anos é esse endomarketing, né? A empresa olhar para dentro dentro do time, olhar para as pessoas, investir nesse processo de ter pessoas mais felizes são mais produtivas, são mais performáticas. E o RH, agora, ele é estratégico, né? Diferente do passado. Qual é o novo papel do RH e, principalmente, quem forma esses profissionais? Porque tem uma mudança de mindset, mas também tem gente nova chegando no mercado, né? Quem forma esses profissionais? Certo. Eu costumo usar a analogia, né, do RH. Ele não é mais aquela locomotiva, aquele vagão parado, passivo, reativo. Ele, estratégico, ele é a locomotiva que faz o movimento acontecer. Falando de NR1, pensando e já a estratégia para o profissional de RH, a gente sabe que a grande maioria não está preparado, mas precisa melhorar esse repertório. Buscar o conhecimento de como fazer para se tornar essa locomotiva de se posicionar frente a qualquer reunião que ele seja chamado. O RH precisa ter uma cadeira cativa. Ele precisa estar posicionado e acessar esse conhecimento. Quanto custa uma recontratação? Quanto custa um desligamento, ter que recontratar e treinar? Quanto custa? Criar indicadores, apresentar dados, fazer com que a liderança esteja envolvida com essa locomotiva ativa que é o RH a partir de agora, fluindo, movimentando, para que todos estejam conectados. E eu volto a falar a importância da cultura organizacional, que é missão, visão e valores, especialmente os valores, precisam estar alinhados. E o RH, sim, se torna estratégico a partir do momento que ele melhora o repertório cognitivo, ele melhora e busca conexão, conhecimento, treinamento, busca entender exatamente o que a empresa está buscando enquanto colaborador e vice-versa.
para que haja conexão e fluidez em tudo isso. E em se falando de atualização de NR1. É um grande desafio, mas dá para fazer. É aquele passo, né, para trás, para analisar de uma forma bem estratégica, objetiva, para alcançar resultados. A gente sabe que mudança de cultura, ela não acontece em um dia, uma semana. Mas ela pode acontecer a partir do primeiro passo em direção a essa mudança. E teremos desafios. Temos desafios, mas precisamos encarar. Se estamos no lugar onde a gente ama trabalhar, ou gosta de trabalhar, dá para fazer. Você está na sala de aula aqui nos cursos na Enflo CDL já há algum tempo, e eu queria ouvir de ti, os teus alunos muitos são donos do negócio, são pessoas de RH, como é que tá lá na sala de aula? Como é que isso está acontecendo na sala de aula? Certo, a gente tem um público bem bacana, desde RHs, ou donos de empresa, ou gerentes, analistas, então todos os níveis envolvidos está bem bacana. Buscando esse conhecimento, buscando tornar-se estratégico para o negócio. Então, são vários públicos, né? Saúde e segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, engenheiro do trabalho. Então, esse público tem participado. E as lideranças das empresas estão apoiando essa nova fase da NR1? Estão. As empresas que estão participando, enquanto liderança, estão apoiando. Você percebe que está acontecendo. Está acontecendo. Esse movimento já está acontecendo. Estamos caminhando aqui para a nossa reta final e eu separei algumas perguntinhas aqui que a resposta é rápida. Se for em uma palavra, será ótimo. O que é a Enflo CDL São José para você, Flávia? A Enflo CDL São José, para mim, é uma referência em se falando de empreendedorismo, em se falando de conexões, em se falando de estratégia de negócios, estar, enquanto Flávia, conectada com a Enflo, me acrescenta como profissional, melhora demais a minha conexão, networking, e eu consigo fazer essa troca com os alunos nos cursos, então a Enflo é uma grande referência de estratégia de negócios. E quando a gente fala de associativismo, o que vem à mente? Associativismo, para mim, é justamente a conexão. É eu conseguir fazer essa troca do ganha-ganha, estar conectado com as pessoas que têm os valores muito parecidos também com os meus. Você tem uma vasta experiência em grandes empresas, em grandes organizações. Um aprendizado. Um aprendizado é estar conectado com pessoas que estão voltadas para o valor daquela empresa. Eu volto a falar, eu reforço muito, né? Fica até redundante falar em valor, mas quando a gente entende o valor, né, da empresa e o teu valor, se flui o negócio. Então, grande aprendizado é sim, revisão, estratégia e valores. Muito bom. Um livro ou um filme que você deixa para os nossos espectadores? Sim, um livro que eu gosto demais, assim, foi impactante. Eu sempre compartilho também com os alunos, Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. Ele traz uma vivência de que, apesar dos desafios que a vida apresenta, que a vida, mundo real, ela tem os desafios, você pode ressignificar o que está acontecendo e trazer um sentido, um propósito para a sua vida. Esse é o livro que eu deixo como indicação. Muito bom. Considerações finais e o teu recado para os nossos espectadores, alunos, para quem ainda não se adequou e precisa de apoio, traz o teu recadinho final aqui para gente. Certo. Quem ainda não se adequou, não está adequado à atualização da NR1, deve se adequar urgentemente. Tudo que a gente comentou aqui é Ministério do Trabalho, é fiscalização, que é a questão legal, e também a questão estratégica para alavancar o negócio. E nós, enquanto a Enflo, enquanto especialistas para a NR1, nós temos vários cursos, várias imersões que estão à disposição para que você, enquanto empresa, liderança e gestão, esteja adequado.
Muito bom. Flávia, muito obrigada pela tua presença no nosso EducaCast, muito conhecimento compartilhado aqui. E para você, nosso espectador, obrigada pela sua atenção aqui durante todo esse tempo. Fique de olho no nosso Instagram, cursos AEnflo-CDL, vem muita coisa boa no segundo semestre. Acompanhe as nossas redes sociais, nosso YouTube e a gente vai ficando por aqui. Até mais.